presença. Nesta tarde tua graça nos alcança, em adoração a nossa fé avança. És o Rei da glória, nosso grande Deus, recebe o louvor do coração dos teus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória. Aleluia. Pra sempre, amém. Aleluia. 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 É Juazeiro, é Juazeiro, é Juazeiro, é Juazeiro, é Petrolina, é Petrolina. Juazeiro é Petrolina. Programa Tarde com Deus. Programa Tarde com Deus. Edificando vidas em todos os lugares. Todo mundo ligado. Audiência total. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é o bom, o todo-poderoso. Ele é que é bom, bom é Deus, Deus da glória, Deus da graça, o todo-poderoso, aleluia, glória a Deus. Nessa tarde com Deus, a palavra de Deus é a melhor e mais importante. Vivemos num mundo barulhento, cheio de opiniões, tendências que mudam como o vento e verdades que parecem ter prazo de validade. É fácil se sentir perdido ou confuso sobre em quem acreditar ou como viver. Em meio a tudo isso, onde encontramos um fundamento sólido, uma verdade que não muda. Onde? A resposta é clara e poderosa, na palavra de Deus. O profeta Isaías, inspirado por Deus, declarou: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. Pense na beleza, mas também na fragilidade de uma flor ou da relva. Elas são temporárias. Assim são as ideias humanas, as filosofias do mundo, as opiniões particulares de cada pessoa. Podem parecer fortes e vibrantes por um tempo, mas eventualmente murcham e desaparecem. Mas, e a palavra de Deus? Ela permanece, ela é eterna, imutável, sempre relevante. Ela atravessa séculos, culturas e circunstâncias, mantendo sua autoridade e poder transformador. Por isso, ela deve ser a nossa última e mais importante referência. Nossos sentimentos podem nos enganar, nossas experiências podem ser limitadas, a cultura pode nos pressionar, mas a palavra de Deus é a bússola confiável que nos guia pela verdade. Quando você tiver dúvidas, busque a palavra de Deus. Quando precisar de direção, consulte a palavra de Deus. Quando se sentir abalado pelas opiniões alheias, ancore-se na palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, é a revelação viva do próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo, útil para nos ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Faça da Bíblia a autoridade final em sua vida. Medite nela, estude-a, obedeça. Deixe que ela molde sua visão de mundo, seus valores e suas decisões. Em um mundo de vozes passageiras, a palavra de Deus é a voz eterna que você precisa ouvir. Confie nela acima de tudo. Amém? Amém, graças a Deus. Irmãos, também o verdadeiro teste da fé vem quando enfrentamos dificuldades. O mundo pode estar em caos, regido pela loucura, mas há um Deus que está no controle de todas as coisas.
Ele permite o pecado e o erro, mas não abandona seus filhos na dificuldade. Tudo pode desabar à sua volta, mas nosso Deus é fiel e não vai permitir que você e eu sejamos destruídos. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder é todo dele. O poder que excede provém do Senhor e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a palavra de Deus. Glórias ao Senhor eterno, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória, Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Uma boa tarde com Deus. Fique na paz do Senhor. Saúde, glória a Deus. Aleluia. Amém. Participação do ouvinte. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Saúde a todos os ouvintes do programa Tarde com Deus, aí de Juazeiro da Bahia, com a Santa Paz de Jesus Cristo. Aqui quem fala é o irmão Rogério, sou seu irmão, servo de Deus, não sou nem pastor, nem obreiro, sou um servo de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, Deus Santo Altíssimo. Eu falo aqui da cidade de Queimadas, aqui na Bahia, né? A 200 e poucos quilômetros de Juazeiro da Bahia, onde é esse programa Tarde com Deus. Eu quero contar um pouco do meu testemunho aí, né? Que Deus me ressuscitou praticamente. Eu estava tomando medicação errada, eu fui intoxicado. Eu estava sendo intoxicado há mais de 2 anos. E aí chegou, não estava respirando, eu estava com diarreia. Chegou uma época que eu fiquei com mais de 90 dias de diarreia, 12 vezes pro banheiro. Fiquei muito mal, perdi os movimentos da perna, dos braços, perdi a consciência, perdi a voz. Fiquei desmaiado na cama, até quando dei uma convulsão já para morrer. Aí o SAMU me socorreu, me levou para o hospital, aí tá meu testemunho, né? Tá meu vídeo aí, que é o testemunho vivo, aí sou eu. E pela misericórdia de Deus, o Senhor chegou na minha vida, né? Aí falando sobre meditação, eu quero deixar João 11:4, né? Que o Senhor diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O Senhor falou sobre a vida de Lázaro, né? O Senhor teve toda a autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Ele é um Deus poderoso, nosso Jesus Cristo, né? Ele esteve aqui na terra 100% homem, mas 100% com a autoridade de Deus também, né? Porque ele venceu Satanás no deserto ali, né? 40 dias ali, e 40 noites ele jejuou, orou, buscou. E aí Satanás tentou ele por algum tempo ali, mas não conseguiu vencer. Nem o Calvário venceu ele, né? A morte mais triste, mais angustiante foi do nosso Jesus. Mesmo assim, ele venceu tudo por mim e por você. Jesus nos comprou, nos escolheu. E a Bíblia vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele disse lá em João 15, né? 7, que não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vai dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então é assim, meus irmãos. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E aí eu passei o vale da sombra da morte, fui intoxicado, estava sendo intoxicado há mais de 2 anos, só morri perdido na minha vida. Assim como Deus foi com Lázaro, eu fui entubado muitos dias, disse que Deus pode queimar para a Feira de Santana, lá para o Clécio Andrade, mas Deus me deu vitória pela misericórdia, né? E o Senhor disse que Lázaro não era para a morte aquela doença, né? Mas ali ele chegou ao ponto que Lázaro morreu. Jesus chegou 4 dias depois. E as irmãs de Lázaro falaram assim, mestre, se eu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Lázaro era muito amigo de Jesus. Então, muitas vezes, às vezes, irmão, a gente contempla assim, que a amizade com Jesus é melhor que certas coisas, né? Tem pessoas que podem ser um pastor, um bispo, mas não tem amizade com Jesus, não tem aquela intimidade, né? Mas quando nós temos amizade com Jesus, nós recebemos bênçãos que nós nem imaginamos. Lázaro já estava fedendo 4 dias. Aí Jesus falou tirar a pedra, né? Que já estava de 4 dias. Mas ali
Quando tiraram a pedra, Jesus gritou bem alto: Lázaro, vem para fora. Porque se ele gritasse, vem para fora, sai todos os mortos, né? Porque ele tem o poder dele é grande e altíssimo. Já sei o que eu fiz na minha vida, eu sou um Lázaro, eu sou um ressuscitado. Aqui na minha cidade, muita gente tem visto meu testemunho, tem acreditado no Senhor Jesus, né? Tá aí meu vídeo que eu enviei para os irmãos saber que Deus é Deus. Então não temos, eu não sei o que está morto na sua vida, se é o teu sonho, se é o teu espírito, se é a tua alma, o que está mortificado, se é a morte espiritual, o que for, Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar. Eu não sei qual é o sonho, eu não sei o que está morto na tua vida, mas hoje Jesus fala por essa palavra santa, que é a palavra dele, essa enfermidade não é para a morte, esse algo que está acontecendo contigo não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para ser glorificado o nome do Deus vivo. Pode ser um câncer, pode ser qualquer enfermidade que a medicina tenha desenganado, para a glória de Deus ele ainda continua curando, aleluia, porque ele é Deus, ele é poderoso, aleluia, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que cura, que liberta, ele é um Deus que transforma o homem, glória a Deus. Meu pai vai se render aos pés de Jesus, através do meu testemunho aí, quando Deus me salvou, Deus me curou, ele se rendeu com 80 anos de idade, já está com 81 anos agora na presença de Jesus Cristo. Um homem que era um homem totalmente voltado para o mundo, um homem que era muito brabo, muito valente. E Jesus transformou aqui no sertão da Bahia, na Queimadas Bahia. Meu pai hoje é um servo de Deus, as pessoas olham para ele, né? Muitos não levam nem acreditam, né? Porque só Deus para fazer isso. Deus tem me dado a minha casa como altar de Deus. Deus já tem falado comigo que aquele altar de Deus é uma presença muito grande que tem nessa casa de Deus, aleluia. E meu irmão aqui também, aqui mora três Lázaro, pode-se dizer que são promessas, nós somos promessas. Meu pai viveu a vida toda de bandolagem, de briga, de confusão, coisas terríveis. Com 80 anos, chegou, meu pai brigava com 5 policiais, mas só para os irmãos terem uma base, nas cabarés da vila, antigamente. Meu pai levou facada pela traição, não morreu, quase deram para matar no coração, mas Deus livrou ele da morte, levou uma facada, né, muito grande, brigar com faca, tomar faca, era um homem muito valente, Deus livrou várias vezes da morte, várias vezes, tentaram matar ele em São Paulo, não conseguiram, Jesus guardou ele até os 80 anos para ele se render, ele só tem entrado 2 vezes na igreja católica, quando se batizou e quando foi batizar um menino no ano de 82, nunca mais, ele odiava a crente, um dia o pastor veio orar por mim, ele saiu, eu tive que ir para outra casa para o pastor fazer uma oração por mim. E hoje meu pai é um servo de Deus, vai para a igreja, bota a mão no coração e fica adorando a Deus. É um Lázaro que foi ressuscitado das trevas para a luz. E meu irmão mora comigo aqui, eu, meu pai e meu irmão. Meu irmão levou vários tiros no corpo, foi 4 tiros no corpo, se eu não me engano. E na cabeça eu sei que foi 6 tiros na cabeça. Depois eu tinha levado do corpo. Aí com o tempo passou, ele levou 6 tiros na cabeça. Estava morto de Jesus, ressuscitou lá no hospital, né? Para a glória de Deus, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ou Rebeca Andara Bastéria, e grande é o mistério. Eu vejo aqui nessa minha casa ela sendo feita uma igreja aqui, o altar de Deus. Deus me dando a casa de outro bairro aqui, sendo uma igreja, para um louvor, para adoração, para a santificação do Senhor. Eu só sou irmão, mas Deus tem promessa na minha vida, eu creio que vai se cumprir, ou como Deus tem falado, né? Deus me trouxe para cá em vão, eu morava em São Paulo, Deus me trouxe para cá. Meu irmão morava em São Paulo, meu pai morava em São Paulo, Deus trouxe nós para cá, para esse lugar, para nos levantar espiritualmente. Claro, eu estava morto. E meu irmão foi mendigo, foi andarilho, foi usuário de crack, andarilho assim pelo mundo, que ele vivia usando droga 24 horas, levou facada, carro atropelou ele na Fernão Dias, fui buscar ele no hospital todo quebrado, no Hospital Geral de Guarulhos, que é terrível aquele hospital, só a misericórdia de Jesus, mas Deus deu vida a ele, ele veio tão quebrado que meu pai teve que pagar passagem de avião na época para eu trazer ele. Eu morava em Petrolina na época, trouxe ele, e hoje ele está aqui morando comigo, liberto aí do crack, do cigarro, da cachaça, de todas as coisas ruins, do cigarro, da maconha, e de raça, e o pior que era o crack que Deus arrancou, né, irmão? Que a pessoa ser usuário de crack é uma escravidão muito satânica, diabólica, maligna que Satanás coloca a pessoa. Mas Deus deu vida a esses 3 Lázaros aqui, 3 Lázaros de Jesus, o pai e os 2 filhos, o filho mais velho e o filho... a outra minha irmã é mais nova, ele é mais novo do que eu, do que a minha outra irmã, mas a outra até mais nova, depois dele vem a mais nova. É o irmão que tá entendendo? Aqui, lendo a Bíblia, Deus está trabalhando aos poucos, e Deus me revelou num sonho que ele vai ser um pregador da palavra, e eu recebo essa palavra, eu recebi esse sonho em nome de Jesus. Aí essa palavra, que testemunho que eu tenho para deixar para os irmãos,
um testemunho misturado com palavra, né? Então Deus seja louvado. Aqui a casa, o altar de Deus, a minha casa é o altar de Deus, aqui tem a presença de Deus, Mecandarabassuri, Ribassuri, que Deus abençoe cada ouvinte desse programa, Tarde com Deus, que Deus entre na sua vida espiritual, na sua vida, saúde física e mental, que Deus entre nas suas emoções, que Deus controle todo o teu ser, busque primeiro o reino, que o resto de Deus cuida. Deus pode te dar a casa, Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar, Deus me deu uma casa aqui para morar, Deus preparou essa casa aqui, a condição de comprar, Deus preparou nas mãos, uma casa simples, mas é bênção. Glória a Deus, Deus tem me dado abrigo, Deus tem me cuidado de mim, Deus é santo, esse Deus é maravilhoso. Abre o teu coração, que Deus vai ressuscitar o que for preciso para te dar saúde, para te dar vitória, para fazer obra na tua vida, porque Deus é Deus. E esse dia Deus me levou no hospital ali, Deus preparou uma circunstância, o homem estava morrendo, estava entubado e morrendo, as filhas preocupadas, e ali eu não fui, nem coloquei as mãos nele, só da recepção orei, dali eu orei, clamei, e Deus, perto da recepção, orei, clamei ali em espírito, Deus visitou, Deus me mostrou, que tirou ele daquele vale, e Deus alentou, e não deixou ele morrer. Glória a Deus, aleluia. Deus é grande, aleluia, Jesus. Deus é grande. Deus é Deus na minha vida, na tua vida, meu irmão. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Nós estamos vivendo os últimos dias, o arrebatamento vai vir em breve, não espere mais nada da coisa boa. Vamos buscar Jesus, se humilhar para Jesus, descer na laria de Jesus, para ele nos moldar do jeito que ele quer. Porque o vaso não se manda, quem manda nele é Jesus. Jesus é o grande oleiro, ele é o pastor verdadeiro. Ele sim tem o cajado da justiça, ele opera a justiça, ele é justo. Manassurianda. Ele é tão maravilhoso, eu agradeço a Jesus por tudo. Jesus é maravilhoso, é o amor da minha vida. Na presença. Nesta tarde tua graça nos alcança, em adoração a nossa fé avança. És o Rei da Glória, nosso grande Deus, recebe o louvor do coração dos teus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória. Aleluia. Pra sempre, amém. Aleluia. Aleluia. Temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Eu me encontro nessa situação aqui, sem meus 2 membros, sem essa perna aqui, por conta das palavras que saíram da minha boca. Quando eu era mais jovem, eu vivia reclamando da vida. Eu trabalhava em 2 empregos, tinha uma renda até boa, mas eu nunca estava contente. E chegou um certo momento que eu comecei a reclamar. Eu falava que eu queria desviver, não queria viver mais nessa terra, vivia reclamando, nada estava bom. E até que o pior aconteceu. Eu quase desvivi. Levei um choque de 13.800 volts, mas pela permissão e pela graça de Deus, eu não desvivi. E quando eu estava internado no hospital, entre a vida e a morte, Deus tocou no meu coração. Você não queria desviver? Agora eu vou fazer você sentir a dor da morte. E foi uma das piores dores da minha vida. Foi as queimaduras dos meus braços e da minha perna. Eu também tive uma queimadura na minha barriga, a qual eu sofri muito. Eu passei 1 mês acamado. Tá mostrando para vocês? Essa queimadura aqui na minha barriga. Então, antes de você reclamar da sua vida, antes de você falar qualquer coisa contra você mesmo, tome cuidado. Porque as palavras, elas têm poder. Elas tanto atraem coisas boas como coisas ruins. No meu caso, as minhas palavras me deixaram nessa situação. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Não reclame da vida. Não importa o que você esteja passando, mas sempre agradeça a Deus. Não fique falando que quer desviver, não, porque ao invés de desviver, Deus vai permitir um sofrimento para você. Deus vai permitir uma prova muito grande, igual é a minha. A minha prova, ela é uma prova foi muito dolorida. É muito complicado viver nessa situação, mas consequência das minhas próprias palavras. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês mudem esse pensamento de estar querendo desviver os momentos difíceis da vida de vocês. Encare com força, com garra, com sabedoria e entendimento. Deus abençoe, um abraço.